Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 3 de abril do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale aí da sua casa, do seu carro. Hoje, agora em Mineiros, nesse momento faz 20 graus. A máxima prevista pode chegar até os 31 graus. Segundo o Clima-Tempo, deve ser um dia de nuvens com aberturas de sol. À noite, deve ficar sem chuva. Essa é a previsão, então, para o dia de hoje. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Brasil terá taxação de 10% dos produtos exportados para os Estados Unidos. Polícia Federal indicia ex-assessor de Moraes no TSE em investigação sobre vazamentos e diálogos. Advogado é preso suspeito de abandonar mãe em unidade de saúde em estado gravíssimo, desnutrida e com lesões no corpo em Goiânia. Agronegócio bate recorde com 28 milhões de pessoas atuando no setor em 2024. Aumento da mistura de etanol à gasolina pode elevar o preço do açúcar. Câmara aprova urgência para projeto da reciprocidade em resposta ao tarifaço de Trump. Penas mais rigorosas e mensagens com alertas às apostas do governo contra roubos e furtos de celulares. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de quinta-feira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou que o Brasil terá todos os seus produtos importados taxados em 10%. Segundo o governo americano, essa é a mesma quantidade de taxação de produtos importados dos Estados Unidos. Ele anunciou nesta quarta-feira, ontem, portanto, o tarifaço na qual estava prometendo desde o início do mandato. Com ele, produtos importados aos Estados Unidos e diversos países do mundo inteiro passarão a ser taxados de forma imediata ou nos próximos dias. As taxas são variadas e o republicano tem chamado elas de recíprocas, ou seja, os países que cobram mais de produtos importados dos Estados Unidos terão mais taxas. Todas entrarão em vigor a partir das 0h desta quinta-feira. Trump citou diversos países que serão taxados, como China, Taiwan, Vietnã, Japão, União Europeia, Tailândia, Coreia do Sul, entre outros. O governo americano começou o dia com um aviso publicado pelo Departamento de Comércio, adicionando tarifas de 25% sobre cerveja e latas de alumínio vazias. Elas vão valer a partir do primeiro minuto desta sexta-feira. As medidas entram em conjunto com as tarifas já anunciadas e em vigor de 25% de aço e alumínio importados do mundo inteiro. Além disso, o governo também revelou nesta quarta-feira que irá cobrar tarifas de 25% contra automóveis importados a partir de hoje. Além disso, um outro imposto similar sobre autopeças também entrará em vigor um mês depois, no dia 3 de maio. A Polícia Federal anunciou nesta quarta-feira Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, por violação de sigilo funcional com dano à administração pública. A Polícia Federal encerrou as investigações sobre o vazamento de diálogos do ministro Alexandre de Moraes com servidores do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai analisar o material reunido pela Polícia Federal e decidir se há elementos para apresentar denúncia à Justiça. Para a Polícia Federal, Tagliaferro praticou de forma consciente e voluntária a violação do sigilo funcional, sendo que ele ocupava a função de confiança na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a polícia, em abril de 2024, Tagliaferro informou a mulher dele que repassou informações a um jornalista da Folha de São Paulo. Na avaliação do delegado, o vazamento das mensagens teve o objetivo de atingir o Supremo e desgastar Moraes, maculando a lisura dos órgãos, bem como a honra e a imparcialidade dos membros que compõem as Cortes Constitucional e Eleitoral do país.
E o Brasil vai produzir insulina de ação prolongada no SUS. A matéria você confere com Virgínia Alves. O Ministério da Saúde anunciou uma nova parceria para o desenvolvimento produtivo, PDP, que permitirá a fabricação nacional da insulina glargina, análoga de ação prolongada utilizada no tratamento de diabetes tipo 1 e 2. A medida representa um passo estratégico na redução da dependência internacional por insumos essenciais e pode gerar economia de até 300 milhões em 5 anos. A parceria envolve a Fiocruz, por meio de Farmanguinhos, e a empresa Bion, responsável pela transferência de tecnologia. Durante a cerimônia de assinatura, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância do compromisso com o acesso à saúde e com a produção tecnológica nacional. O melhor tratamento que existe hoje com a doença do diabetes, que acomete mais de 20 milhões de brasileiros. O Brasil tem um compromisso permanente na nossa Constituição de garantir a saúde como direito e o acesso aos medicamentos como direito no nosso país. Cada passo que nós tomamos aqui no Ministério da Saúde sempre é liderado, guiado por um esforço de ampliar o acesso da população brasileira a esse direito à saúde. E o medicamento, a tecnologia, para nós é muito importante para garantir o acesso à saúde. O ministro também ressaltou que o acordo firmado entre o Brasil e a China prevê a entrega de 20 milhões de frascos ainda em 2025, com crescimento progressivo até 2033, quando toda a produção deverá ser nacional. Nós estamos firmando aqui e quero pedir todo o compromisso do nosso parceiro chinês nisso, que nós estamos encomendando para essa parceria, Fiocruz, Bion, Ganli, a produção e a entrega para o Ministério da Saúde este ano ainda de 20 milhões de frascos da insulina glargina. E esse acordo ele gera um crescimento nessa produção, da aquisição ano a ano. Mas que com esse início, com esses 20 milhões, temos certeza absoluta que já dá a sustentabilidade necessária para o projeto, para aquilo que nós temos como plano até 2033, né, Leandro? De toda a transferência de tecnologia, toda a produção aqui no Brasil, dando sustentação para esse projeto, sustentação financeira para esse projeto, para que ele aconteça com a força necessária. A parceria é um marco do fortalecimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde e da retomada das PDPs pelo governo federal. Desde 2023, o Ministério da Saúde já reativou ou iniciou 19 parcerias, com foco em garantir autonomia produtiva e acesso a medicamentos estratégicos para a população brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem Virgínia Alves. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. O funcionário de um supermercado foi preso suspeito de dar um golpe de R$200 mil ao inventar que a ex-mulher do patrão dele estava com câncer em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo a polícia, o suspeito ainda prometia a cura dela e a reconciliação do casal através de práticas espirituais. Segundo a polícia, em depoimento, ele ficou em silêncio. O delegado Igomar Caetano contou que o crime aconteceu durante 8 meses. O valor do prejuízo inclui um carro popular e diversas transações bancárias via Pix que o empresário, dono do supermercado, realizou. A polícia também apreendeu o celular do suspeito para auxiliar nas investigações. Segundo o delegado, o suspeito mantinha uma relação próxima e de confiança com o empresário, que facilitou o convencimento e a prática do crime. A Polícia Civil começou a investigação do caso após a vítima procurar a delegacia. O investigado foi preso na última terça-feira e pode responder pelo crime de estelionato. A pena é de até 5 anos de prisão. Segundo a polícia, o suspeito já possui passagem pelo mesmo crime. O advogado foi preso em flagrante, suspeito de abandonar a mãe, uma idosa de 85 anos, no Centro de Atenção Integral à Saúde, Jardim América, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a idosa estava em estado grave, desnutrida, com lesões pelo corpo, suja de fezes e urina e com dificuldades para respirar e se comunicar.
O nome do advogado não foi divulgado pela polícia. Os policiais agiram após a denúncia de uma assistente social do CAIS, que relatou que a idosa havia sido deixada na unidade de saúde por uma pessoa não identificada, já em estado bastante debilitado. A idosa foi identificada pela polícia, que descobriu 2 possíveis filhos, e a partir daí o suspeito foi localizado. De acordo com a Polícia Civil, durante a abordagem em seu apartamento no setor oeste em Goiânia, o advogado alegou aos policiais que cuidava da mãe da melhor forma possível. Ele disse ainda que, devido à piora do seu estado de saúde, a havia deixado no cais do Jardim América 2 dias antes e queria visitá-la depois. O advogado foi conduzido à delegacia especializada em apoio ao idoso, onde foi preso, acompanhado por 2 advogados do Conselho de Ética e Prerrogativas da OAB Seccional de Goiás. Essa é a segunda vez que o advogado é preso por esses crimes, é o que informou a polícia. A polícia também identificou que a idosa teve grande parte da sua pensão comprometida devido a empréstimos feitos pelo advogado. 6,44 medicamentos têm reajuste médio menor, o mais baixo desde 2018. Vamos saber dos detalhes desse reajuste com Rafael Mesquita. O reajuste é anual, previsto em lei federal. Mesmo com o aumento autorizado sendo de até 5,06%, o reajuste médio para o consumidor será de 3,48%, o menor desde 2018. Mas o valor não deve ser repassado de imediato para o consumidor, explica o farmacêutico Khaled Gader. Normalmente, nos primeiros dias, nós ainda estamos trabalhando com o estoque que a gente comprou das indústrias com um preço antigo. Então, você tem ali uma média de 3, 4 dias para reajustar esse preço. Por quê? Todo dia você vende, todo dia você compra. Os maiores reajustes previstos são para aqueles medicamentos com matéria-prima importada. Entre eles, a tadalafila, que serve para combate à disfunção erétil, aqueles para tratamento contra a trombose e os corticoides anti-inflamatórios. Os menores reajustes são para os remédios genéricos com maior concorrência, entre eles para hipertensão e diabetes. O reajuste é o menor dos últimos 7 anos, mas preocupa os consumidores. Eu venho gastando todo mês a faixa de R$350. Igual com esse aumento, vou gastar bem mais, né? Pesa porque tudo aumenta e o salário não aumenta, né? Então pesa. Por isso, a presidente do Conselho Regional de Farmácia orienta os consumidores a fugir dos reajustes. Eu sempre gosto de dar 3 dicas. Então, falar com o farmacêutico é a primeira delas, para ver se esse produto que você usa, esse medicamento, se tem alguma alternativa terapêutica mais em conta. A segunda dica é para o farmacêutico verificar se esse medicamento faz parte do rol da gratuidade do programa Farmácia Popular. Em terceiro, se o seu medicamento faz parte do PBM, que é o Programa de Benefício de Medicamento, que é concedido por diversas indústrias farmacêuticas. Então, é um desconto diferenciado que o próprio fabricante dá para aquele usuário do medicamento. Basta você se cadastrar com o farmacêutico na farmácia para você obter esse desconto. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 6h47. E o Huracan surpreendeu o Corinthians na noite de ontem. Em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, os argentinos venceram por 2-1, com gols de Sequeira, enquanto Ranieri diminuiu para o timão. De quebra, o alvinegro conheceu a sua primeira derrota na Neoquímica Arena depois de 23 jogos e 7 meses de invencibilidade. O Corinthians voltou a ser derrotado em seus domínios depois de 225 dias. A última vez que alguém superou o timão em Itaquera havia sido no dia 20 de agosto do ano passado, quando o Red Bull Bragantino, também pela Copa Sul-Americana, venceu por 2-1. O próximo desafio do Corinthians na Sul-Americana será na Colômbia, na próxima terça-feira, contra a equipe de Cali. Antes da viagem a Cali, o Corinthians encara o Vasco da Gama no sábado a partir das 18h30 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo com os cariocas também será disputado na Neoquímica Arena. O Vasco chegou a abrir 2 gols de vantagem para o Melgar, mas caiu de rendimento e empatou por 3-3 em Arequipa na estreia da Sul-Americana nesta quarta-feira.
Coutinho fez uma grande partida, com um bonito gol e uma assistência para Verratti no primeiro tempo. Também foi do argentino o terceiro gol após Rodrigues diminuir. Na reta final, o time de Carille recuou demais, sofreu com a pressão e viu Castro e Cabreira igualarem o resultado. O Vasco volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Corinthians em São Paulo, jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Na terça-feira que vem, as atenções se voltam para a Sul-Americana, novamente quando o Vasco receberá o Puerto Cabelo da Venezuela em São Januário. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49, o agronegócio brasileiro tinha no ano passado 22,2 milhões de pessoas ocupadas, segundo o boletim trimestral do mercado de trabalho do agronegócio brasileiro, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Conforme a CNA em nota, esse é o maior número registrado desde o início da série histórica, em 2012. O setor responsável por 26,02% das ocupações totais do país, um crescimento da população ocupada no agronegócio de 1% em relação a 2023, impulsionado pelos segmentos de insumos, agroindústria e principalmente agroserviços. De acordo com o boletim, em 2024, os rendimentos mensais dos empregados no agronegócio cresceram 4,5% na comparação com 2023, superando o comportamento registrado no mercado de trabalho geral. A pesquisa utiliza como principal fonte de informações os microdados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a versão trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesses dados, o CEPEA aplica metodologias próprias de identificação de atividades relacionadas ao agronegócio. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Saiu ontem o tarifaço de Trump e tratou bem o Brasil comparando com países asiáticos. Teve gente lá na Ásia que pegou 90% de sobretaxa nos produtos importados de lá. Aqui do Brasil parece que vai dar um geral de 10%, que é o mínimo, mas estão falando também que automóvel brasileiro lá seria taxado com 25%. Só que eu duvido que o Brasil venda automóveis para os Estados Unidos, sei lá. Não tenho essa informação. Mas a indústria aqui do Brasil vai mal. A Câmara, o Senado estão reagindo, que vão devolver com tarifas iguais, etc. Mas olha só, a indústria brasileira de 2000, imagina só a comparação. De fevereiro de 2022 até o último fevereiro de 25, a indústria cresceu 1,1%. Graças à indústria de mineração e de alimentos. Então as coisas não vão bem. Caiu pelo 5º mês consecutivo agora em fevereiro. Segundo o IBGE, caiu 1,3%. É por isso que há uma insegurança jurídica muito grande nesse país, há uma insegurança pessoal, de falta de segurança pública, o investimento se retrai e a indústria não se moderniza, não ganha mercado, não vende, não produz. Queria fazer uma comparação, né? Certamente vocês estão pensando, puxa, é por isso que o governo Lula está cada vez afundando mais. Queria fazer uma comparação de justiça. A Débora do Batom passou 743 dias na prisão, os filhos sem a mãe, e agora está em casa, em prisão domiciliar, com tornozeleira, por um batom. E já tem 2 votos do Supremo para condená-la a 14 anos de prisão. O atual presidente ficou 580 dias na prisão, condenado por ter recebido um triplex em Guarujá, condenação até diminuída pelo Superior Tribunal de Justiça, mas confirmada. O Superior Tribunal de Justiça, a segunda instância aumentou e a terceira instância diminuiu para 8 anos e 10 meses por um triplex. A Débora, 14 anos por um batom, sendo que ele já tinha uma segunda condenação pelo sítio de Atibaia e 2 outros processos em que ele era réu, Instituto Lula e Operação Zelotes. Os processos foram suspensos, porque não podia ser em Curitiba, devia ter sido em Brasília e São Paulo. Bom, ainda falando em justiça, esta semana que vem, quarta-feira, em Orlando, Flórida, vai ter uma audiência na qual o Felipe Martins vai participar lá de Ponta Grossa, porque ele não pode sair, né? Ficou 6 meses na prisão, igual a Débora, sem condenação, sem denúncia sequer. Estava na prisão para não fugir do país, porque inventaram que ele
tinha ido para a Flórida, mas ele estava em Ponta Grossa. Ele comprovou com o rastreamento do celular dele e as passagens aéreas de Brasília a Curitiba e fotos daqueles dias. E aí, esse processo em Orlando vai investigar se houve fraude no sistema de imigração dos Estados Unidos. Isso é muito grave. Eu tenho um palpite, porque escreveram errado o nome dele. Felipe é com I, acho que em todas as línguas, inclusive no inglês dos Estados Unidos é Philip. Mas aqui no Brasil tem gente que se chama Felipe. Não é o caso de Felipe Martins. Ele é Felipe. Escreveram o nome errado. Aí o meu palpite é que foi algum brasileiro que errou. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência para análise do projeto de lei que permite ao Brasil responder com sanções comerciais a países que não mantenham uma relação de isonomia econômica, chamado de Projeto da Reciprocidade. É uma resposta ao anúncio da taxação por Donald Trump. O PL manteve a orientação para obstrução, mas a adesão dos deputados não foi suficiente. Foram 361 votos a 10 a favor da urgência. O chamado PL da Reciprocidade originalmente tratava de equiparar exigências de controle ambiental, mas também cria barreiras econômicas para outros países ou blocos que afetem a competitividade brasileira no exterior. O relator na Câmara, Arnaldo Jardim, do Cidadania, não fez modificações no texto. Dessa forma, a proposta vai direto à sanção. Com a aprovação, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e Comércio terá poderes para suspender concessões comerciais e de investimentos em resposta a países ou blocos econômicos que impactam negativamente a competitividade dos produtos nacionais. A Camex também poderia adotar medidas de restrição às importações e suspender concessões, patentes ou remessas de royalties, além de aplicar taxações extras sobre os países a serem retaliados. Pelas regras de hoje, o Brasil não pode aplicar tarifas unilateralmente a um país, o que poderia dificultar a resposta a Trump, se essa vier por meio de retaliação. Em paralelo com o avanço do projeto, negociadores brasileiros e americanos já se reuniram 4 vezes e há outras conversas programadas para um acordo que tire o Brasil da linha de frente da guerra comercial deflagrada pelo presidente norte-americano. O diagnóstico de que furtos e roubos de celulares viraram a porta de entrada para o crime organizado, facilitando a ocorrência de outros delitos, levou o Ministério da Justiça e Segurança Pública a priorizar o combate a essas modalidades criminosas. O Ministério aposta em 2 frentes. A primeira mudança na lei para aumentar a pena para quem furta em benefício de alguém, do chefe de uma quadrilha, por exemplo. Aumento da pena também para quem compra celulares roubados, seria o receptador. E segundo, o uso da tecnologia para, entre outras medidas, enviar uma mensagem para celulares roubados e furtados quando eles forem reativados com novos chips, informando aos novos donos que o aparelho tem restrição e deve ser entregue à polícia. Segundo a pasta, celulares estão sendo roubados não somente para serem vendidos. Os criminosos têm interesse nesses aparelhos porque também usam os aplicativos e dados pessoais dos donos para fazer Pix, estelionatos e outros crimes no mundo digital. Na última sexta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski enviou para a Casa Civil o projeto de lei que pretende atacar quadrilhas especializadas em crimes com celulares. E os Correios lançou um marketplace que vai impulsionar o mercado de e-commerce aqui no Brasil. Quem vai falar sobre essa novidade é o repórter Alan Silva. Os Correios avançaram mais uma etapa no projeto de inovação e modernização da empresa. A estatal anunciou o lançamento do Mais Correios, uma nova plataforma digital que irá impulsionar o comércio eletrônico no Brasil. A responsável pelo projeto será a empresa Infracommerce e a previsão é de que o serviço entre em operação ainda no primeiro semestre deste ano. O site maiscorreios.com.br já pode ser acessado e neste primeiro momento é possível fazer o cadastro para receber benefícios e novidades. Representando o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, na solenidade de lançamento da plataforma, a secretária executiva, Sônia Faustino, destacou o trabalho que tem sido feito na gestão para reconstruir as estatais. E os Correios estão no centro desse esforço. Sob a liderança do ministro Juscelino Filho, o Ministério das Comunicações tem trabalhado para resgatar o protagonismo da empresa. É um trabalho sério, cuidadoso, que envolve modernização,
investimento e, sobretudo, compromisso com o povo. E o lançamento do Mais Correios é a parte desse novo tempo. Essa plataforma representa o futuro dos Correios, em que a tecnologia serve à inclusão, ao desenvolvimento e à justiça social. A plataforma digital integra o projeto Correios do Futuro, estratégia de inovação para diversificar as atividades da empresa e gerar novas receitas. O presidente dos Correios, Fabiano Silva, explica os diferenciais do Mais Correios e como a iniciativa pode democratizar o acesso ao empreendedorismo no Brasil. O que torna a nossa plataforma única são os diferenciais que conseguimos reunir. A estrutura logística própria, milhares de agências espalhadas pelo país, frete competitivo e múltiplas opções de entrega, incluindo novos canais dos Correios. Por meio do Mais Correios, temos a chance de mostrar que, com inovação e espírito colaborativo, podemos democratizar o acesso ao empreendedorismo e ajudar a transformar a economia do nosso país. Em um primeiro momento, o foco do Mais Correios será as grandes empresas para permitir uma expansão da atuação em todas as cidades brasileiras, graças à capilaridade logística dos Correios. Na segunda fase, a plataforma vai abrir espaço para pequenos e médios empreendedores de todas as regiões do Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/mcom. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. 2 dos 3 suspeitos de invadirem uma loja de caça e pesca localizado no bairro Chauade, em Catalão, e roubarem 56 armas, munições e 2 carros foram presos em Minas Gerais na noite dessa terça-feira. A prisão aconteceu após uma operação integrada entre a Polícia Militar Mineira e também a Polícia Militar de Goiás. Um dos suspeitos segue foragido e o quarto envolvido é investigado. O roubo aconteceu por volta das 9 horas, quando os assaltantes chamaram um dos funcionários, que ao se aproximar foi ameaçado e rendido. As vítimas, um homem e uma mulher, foram amarradas enquanto os bandidos vasculhavam a loja. Após o roubo, os suspeitos fugiram com os carros e os itens roubados. Um dos suspeitos foi localizado após um dos carros roubados ser encontrado abandonado em uma estrada rural à margem da BR-050, próximo a Araguari, Minas Gerais. Horas depois, o segundo veículo foi identificado e abordado em Uberlândia. Durante as diligências, um dos envolvidos no roubo foi preso e levou os policiais até o local onde as armas estavam escondidas. O senador por Goiás, Vanderlan Cardoso, do PSD, foi eleito vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A eleição foi por aclamação do colegiado, ou seja, por unanimidade. O senador goiano vai exercer a função ao lado do presidente, senador Otto Alencar, na comissão que é a mais importante do Senado Federal. A CCJ tem a função de avaliar a constitucionalidade dos projetos e propostas que tramitam no Congresso Nacional. Após a eleição, Vanderlan disse que vai dedicar o mesmo ao trabalho feito nas outras comissões que presidiu na casa. Vanderlan ainda reforçou a sua intenção de atuar em conjunto com os demais membros do colegiado. Caiado lança vacinação contra a gripe e reforça a importância da imunização. Simval Lopes é quem vai trazer essa notícia. O governador Ronaldo Caiado lançou a vacinação contra a influenza em território goiano. Realizada pelo governo de Goiás em parceria com as prefeituras, a iniciativa tem como objetivo imunizar os grupos prioritários e ampliar o número de pessoas protegidas. Durante o lançamento realizado na Unidade de Saúde da Família, no Conjunto Riviera, em Goiânia, o governador Caiado ressaltou a importância da imunização para evitar casos graves de gripe e a sobrecarga nos hospitais. Nós tivemos uma cobertura o ano passado de apenas 55%. Ora, qual é que é a consequência de não vacinar? É a ocupação de leitos de hospital, de riscos de vida, pessoas que muitas vezes têm que se recorrer à UTI, impedindo que seja tratado ali pessoas vítimas de acidentes ou sequelas graves. Então, é importante que a sociedade se conscientize. É o pedido que faço encarecidamente a todas as mães, os pais, os adolescentes que tenham responsabilidade neste momento. A forma de você tratar uma doença é exatamente a forma, vamos dizer, a forma mais eficiente para você tratar
uma doença é exatamente a vacina para aquelas que você tem. Goiás antecipou em 10 dias o início da vacinação em relação ao calendário nacional. Neste primeiro momento, o imunizante estará disponível apenas aos grupos prioritários, como idosos com 60 anos ou mais, gestantes e crianças a partir de 6 meses até menores de 6 anos, além de povos indígenas, trabalhadores da saúde, da educação e dos correios, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e pessoas com deficiência permanente. E ainda a profissionais das forças de segurança e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. Para dar exemplo à população, o governador que faz parte do grupo prioritário recebeu a dose do imunizante durante o lançamento da vacinação. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7-12 foi no sufoco, mas muito mais do que o torcedor rubro-negro esperava. Mas no final, o Pernambuco, mais uma vez, está pintado de vermelho e preto em um jogo onde abriu o placar, sofreu virada. Viu o português Sérgio Oliveira ser expulso. O Sport precisou dos pênaltis para levantar o seu 45º título pernambucano, o terceiro de forma seguida. Tricampeonato que foi obtido graças ao travessão, que parou a cobrança de Lucas Grafite de Kaique França, que defendeu o último pênalti do Retrô, cobrado pelo meia Diego Guerra, filho do presidente e dono da Fênix, Laércio Guerra. E o São Paulo começou a Conmebol Libertadores com o pé direito em Córdoba. Na Argentina, a equipe venceu Talheres por 1-0 com gol do volante Alisson e igualou a pontuação ao Libertado Paraguai no grupo D. Na comemoração, o meio-campista correu em direção ao técnico Luiz Ubeldia para abraçá-lo, junto de todo o grupo. O resultado traz um pouco de paz para o treinador, que vem sendo bastante pressionado no cargo. O São Paulo volta ao Brasil neste domingo às 16 horas, visita o Atlético Mineiro no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já na próxima semana, o duelo pela Conmebol Libertadores é com Alianza Lima, no Peru, na quinta-feira às 21h30, no Morumbis. E atual campeão, o Botafogo começou com derrota, defesa de seu título na Libertadores. Na noite desta quarta-feira, o Alvinegro enfrentou a Universidade de Chile no Estádio Nacional de Santiago e teve mais posse, 63% a 37%, e finalizações, que foram 7-6, mas perdeu por 1-0. O gol foi marcado pelo argentino Diorio, ex-Atlético Paranaense. Para piorar, Igor Jesus recebeu 2 cartões amarelos nos acréscimos e acabou expulso. Sem ponto, o Botafogo termina a primeira rodada em terceiro lugar do Grupo A, só à frente de Carabobo, da Venezuela, pelo saldo de gols. O líder da chave é o Estudiantes da Argentina, com 3 pontos, mesma pontuação da Universidade do Chile, em segundo lugar também pelo saldo de gols. E o governo de Goiás confirma a disponibilidade do estádio Serra Dourada para jogos do Campeonato Brasileiro. Quem vai falar sobre essa boa notícia é Marcelo Tavares. A premiação dos melhores do Goianão 2025, realizada no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, afirmou que o governo de Goiás vai garantir toda a estrutura e segurança necessárias aos times de futebol que tenham interesse em disputar partidas no gramado do complexo esportivo. De acordo com ele, a praça esportiva estará à disposição dos clubes que tenham vontade de usá-lo para o Campeonato Brasileiro. Vai depender também da vontade dos clubes, de mandar os jogos lá. Eu penso que os jogos que tiverem aí uma expectativa de público maior, provavelmente será da vontade dos clubes levar o jogo, o mando de jogo para o Serra Dourada. Daniel Vilela confirmou ainda que no dia 15 de abril será realizada a assinatura do contrato entre o governo de Goiás e a Construcap, empresa que terá a concessão do estádio Serra Dourada pelos próximos 35 anos. Nós estaremos dia 15 agora de abril assinando o contrato da concessão e a partir daí nós teremos 6 meses para fazer a transição. Tanto ao longo desses 6 meses, o estádio está aí plenamente com toda a segurança, com todas as necessidades adequadas
para poder sediar os jogos com segurança e com toda a garantia da nossa parte. Após esses 6 meses, toda a gestão será da nova concessionária e imagino que as obras deverão estar iniciando ainda nesse ano, no final do ano, é a nossa expectativa, mas talvez isso não se concretize e ainda tenha mais um tempo para poder realizar os jogos aí do Campeonato Brasileiro. Os melhores do Goianão foi idealizado pela Federação Goiana de Futebol em parceria com o governo de Goiás para premiar os melhores jogadores da competição vencida pelo Vila Nova. Além dos melhores técnicos, árbitro e assistente, jogador revelação e craque do campeonato. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h17. Um aumento na mistura do etanol anidro à gasolina no Brasil para a faixa de 30% ante o atual patamar de 27,5% ajudaria a enxugar a oferta e melhorar os preços do açúcar no país. A afirmação foi feita pelo CEO da Organização de Produtores de Cana do Brasil, José Guilherme Nogueira, durante uma entrevista coletiva no Cana Summit, evento que está sendo realizado em Brasília entre hoje e amanhã. Nogueira disse que a medida ainda em fase de estudos técnicos de viabilidade, se efetivamente adotada, diminuiria um pouco a oferta e poderia melhorar os preços do adoçante para as usinas. Por outro lado, a produção de etanol de milho está aumentando, compensando parcialmente uma eventual diminuição na oferta de etanol de cana-de-açúcar. O CEO da Orplana também falou que o mercado de açúcar nacional é muito dependente do comércio internacional. Os preços globais do açúcar reagiram em fevereiro e março, depois de atingirem mínimas de 5 meses em janeiro, respondendo a notícias de menor produção na Índia e a valorização do real ante o dólar, um fator que potencialmente inibe as exportações do Brasil. E o governador reforça apoio ao agronegócio e parceria com municípios em encontro com secretários municipais. Quem vai falar sobre esse apoio é o repórter Simval Lopes. O governador Ronaldo Caiado reafirmou durante o primeiro encontro de secretários municipais de agricultura do estado de Goiás o compromisso do governo estadual em fortalecer o agronegócio e garantir que os benefícios cheguem a todos os produtores, especialmente os da agricultura familiar. O evento foi aberto pela coordenadora do Goiás Social e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, primeira-dama Gracinha Caiado, e pelo secretário estadual de Agricultura, Pedro Leonardo Rezende, além de representantes de entidades do setor e gestores dos 246 municípios goianos. Para Caiado, o agro é o coração da economia goiana e é dever do Estado garantir que nenhum produtor fique para trás. Na oportunidade, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentou as principais iniciativas para 2025, destacando a expansão dos programas Mecaniza Campo e PAA. Além do projeto de levar internet rural aos assentamentos através de parceria com a Secretaria de Ciência, de Tecnologia e Inovação. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20, o relator do processo contra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, no Conselho de Ética da Câmara, Paulo Magalhães, do PST da Bahia, apresentou nesta quarta-feira parecer favorável à cassação do mandato do parlamentar por quebra de decoro. O parecer ainda precisa ser aprovado pelo conjunto do colegiado. Braga responde à representação apresentada pelo Partido Novo por ter agredido e expulsado da Câmara um militante do Movimento Brasil Livre, que insultou a mãe do parlamentar. O relator lembrou que as condutas descritas na representação foram registradas em vídeo, uma vez que todas foram cometidas nas dependências da Câmara dos Deputados. Glauber Braga alega ser vítima de perseguição política movida pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, em parceria com o relator do processo. Ambos negam as acusações. Segundo o relator, as acusações de Braga atingem a honra do parlamento. Covid-19, registrados 5.100 casos e 46 óbitos na semana 12. Goiás, Distrito Federal e Roraima têm as maiores taxas de incidência durante esse período. Vamos saber os detalhes com a Bianca Em
2025 até o dia 22 de março, 164.438 casos de Covid-19 e 1.059 óbitos pela doença foram registrados no país. O boletim da Semana Epidemiológica 12 do Ministério da Saúde indica que apenas nesta semana, 5.172 casos da doença foram confirmados e 46 pessoas morreram. O documento informa que, em comparação com a semana anterior, os casos recuaram 33,2%. Em relação à média móvel de óbitos, também foi notada uma diminuição de 31,3% em comparação à semana epidemiológica 11. Entre as unidades da federação que apresentaram maior taxa de incidência no período estão Goiás, Distrito Federal, Roraima, Tocantins e Acre, com variação entre 7,7 e 34,7 casos por 100 mil habitantes. Em relação à síndrome respiratória aguda grave, SRAG, foram notificados 10.288 casos hospitalizados em 2025 até a semana 12, sendo identificados vírus respiratórios. Nas semanas epidemiológicas 10 a 12, o predomínio foi de vírus sincial respiratório VSR em 37% dos casos. A Covid-19 foi identificada em 17% dos registros. Quanto aos óbitos por SRAG, no mesmo período, 60% foram por Covid-19. Dados do boletim Infogripe referentes à semana 12, que corresponde ao período de 16 a 22 de março, apontam que as 9 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, com aumento na tendência de longo prazo até a semana epidemiológica 12, sendo Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima. Além disso, outros estados nas regiões Norte e Centro-Oeste, como Mato Grosso, Tocantins e Goiás, mostram incidência de SRAG em níveis de alerta ou risco, porém, com sinal de estabilização ou oscilação na tendência de longo prazo. De acordo com o levantamento, é observado o início ou manutenção do aumento de SRAG entre crianças de até 2 anos, associado ao VSR, com níveis de incidência entre moderado e muito alto em alguns estados, como DF, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Acre. O Ministério da Saúde iniciou a distribuição da vacina contra a gripe no país no dia 21 de março. Dessa maneira, 35 milhões de doses devem chegar a todos os estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste até o final de abril. A previsão é de que a campanha de reforço da vacinação comece em 7 de abril para todo o público-alvo. Reportagem Bianca Mingotti. 7h24. Agora, o último intervalo do Jornal Verde Vale. Destaque para as ocorrências policiais de Mineiros nas últimas 24 horas. Polícia Civil cumpriu mandado de prisão por homicídio. Crime passional. Mulher esfaqueia outras 2 por ciúme em praça aqui no setor Santa Isabel. E, claro, também a sua participação no nosso quadro A Voz do Cidadão. Já está liberado para você o nosso WhatsApp 996236881. Já, após o intervalo, a gente tá de volta. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Minha Lavanderia. Informa a hora certa. 7h25. Só a nossa Minha Lavanderia. Cuidado aliado à tecnologia. Você conhece a Minha Lavanderia Mineiros? Se não conhece, está na hora de descobrir como podemos facilitar a sua vida. Oferecemos um serviço completo para deixar as suas roupas limpas e bem cuidadas, desde a lavagem de roupas delicadas até a passadoria. Precisa de uma renovação de couro para suas peças? Nós cuidamos disso com o nosso serviço especializado em renovação de couro. Tem aquela peça manchada que você ama? Não jogue fora. Oferecemos a solução perfeita com o serviço de tingimento e tira-manchas. Minha Lavanderia Mineiros, Avenida Irmãos Marquió, setor Santa Isabel, em frente a Marquió. WhatsApp 999960102. Quer melhorar sua saúde de verdade e dar adeus a problemas como diabetes, triglicerídeos, colesterol alto, gordura no fígado e má digestão? Não fique sem o Figaliton Amargo. Com uma fórmula incrível, 100% natural, de ervas e plantas. Ele é tudo o que você precisava para turbinar sua saúde. Figaliton é mais que um simples suplemento. Ele manda embora a azia, má digestão, gastrite, refluxo e até aquela dor de cabeça persistente. Desintoxica, purifica o sangue e ajuda no emagrecimento. Passe na farmácia mais próxima. Garanta o seu Figaliton e transforme sua saúde. Bater Alto informa a hora.
7h26. Se o seu carro já não pega de manhã nem da partida, a solução é Bater Alto Baterias. Se o motor já nem gira, só no tranco ou na descida, chame a Bater Alto Baterias. Qualidade e garantia, loja especializada em baterias. Bater Alto. Bater Alto, Avenida Antônio Carlos Paniago, ao lado do antigo posto Coiote. Plantão até às 22 horas. Fone 99923-1415. Bater Alto Baterias. Vigor Nutrição Animal. Informa a hora certa. 7h27. Amigo produtor, em qualquer estação do ano, período das águas, seco ou inverno rigoroso, conte com a Vigor Nutrição Animal, que tem uma linha completa de rações, sal mineral, proteinados e energéticos para garantir a nutrição e o rendimento do seu rebanho. Evite desperdícios e prejuízos. Confie em quem é 100% mineirense e parceira do produtor rural. Vigor Nutrição Animal. Rações para bovinos, equinos, suínos, aves, ovinos, peixes, cães e gatos. Nessa eu posso confiar. Avenida Antônio Carlos Paniago, Setor Martins, fone 3661-9070. O Brasil tem um sonho. Milhares de brasileiros têm um sonho. Tirar do papel o desejo de uma vida digna. Comida na mesa. Oportunidades. Casa própria. Crédito para empreender. O Brasil tem um sonho: romper o ciclo da pobreza. E em Goiás, esse sonho está saindo do papel. Nosso estado teve a menor taxa de pobreza da sua história e a maior redução de extrema pobreza do país. Resultado do trabalho do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil, com mais de 30 ações que combatem a fome, cuidam e emancipam as famílias. Já são mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas por este programa inovador, que está sendo copiado em outros estados e já virou exemplo para o país. Goiás Social, fazendo de Goiás o estado número 1 também em superação da pobreza. Convida, corretora de seguros, informa a hora certa. 7h28. Você procura segurança e tranquilidade para você e sua família? Então você precisa conhecer a Convida Corretora de Seguros. Temos mais de 28 anos de experiência, cuidando e protegendo o seu patrimônio. Além disso, somos parte do maior grupo nacional de corretora de seguros, a GC do Brasil, garantindo assim os melhores benefícios para você. Convida Corretora de Seguros. Segurança que você pode confiar. Avenida 5, bairro Martins, em frente ao edifício Savana. Fone 99676-1122. Na H5 você encontra pneus multimarcas com o melhor preço da cidade. Na H5 você também realiza manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem, alinhamento de farol, troca de óleo, filtro, peças e limpeza de bicos. H5 Auto Center, Avenida Antônio Carlos Paniago, quadra 139, setor Costa Neri. Fone 64 99618 9882. Cafezinho é a sua nova lanchonete em Mineiros, aberta de segunda a sábado a partir das 5:30 da manhã. Aqui você encontra um delicioso biscoito frito, enroladinho de queijo, pão de queijo, pastel frito na hora e uma garapa geladinha. Também temos misto quente, pão com mortadela, pão com filé, pão com linguiça de porco caipira, bolo de cenoura. Tudo isso acompanhado de um delicioso cafezinho. Abrimos de segunda a sábado a partir das 5:30 da manhã. Vem pro Cafezinho, a sua nova parada obrigatória. Início da Avenida Coqueiros, ao lado do Posto Coqueiros. E aí, Pedro, bora acampar e pescar? Rapaz, tô sem traia de pesca. Na Casa das Iscas tem. Fim de semana tem caça, vambora? Uai, eu não tenho a documentação ainda, moço. Rapaz, vai na Casa das Iscas que eles resolvem. Ah, sei não, hein? Depois onde é que eu vou comprar a arma? Na Casa das Iscas, homem. E se esse trem estragar? O Bianco resolve. Uai, que Bianco? Da Casa das Iscas, uai. Casa das Iscas, abaixo da Rotatória da Índia, em Mineiros. Fone 64 3661 4307 ou 99954 3043. Autorizada pela Polícia Federal e Exército Brasileiro.
Precisando de gás ou água mineral? Fale com a equipe do Gás Rocha Farias pelo 3661-2002. Garantimos qualidade, atendimento diferenciado e uma entrega super rápida. Gás ou água mineral para sua casa ou empresa é no Gás Rocha Farias pelo 3661-2002. E mais uma vez, o Gás Rocha Farias ganhou o Troféu EMAS, um reconhecimento da excelência no serviço prestado à população mineirense. Óticas Carol, óculos de qualidade, prontos a partir de 5 minutos. Armações a partir de R$ 79,90, lentes a partir de R$ 59,90. São mais de 1.600 lojas espalhadas por todo o Brasil. Óticas Carol, óculos de qualidade, prontos a partir de 5 minutos. Em Mineiros, na Primeira Avenida, esquina com a Quarta Avenida, número 182, no centro. JR Montagem, especializada em serviços de torno, fresa, soldas inox, alumínio, soldas leves e pesadas, corrimãos inox, serviços em máquinas agrícolas, corte e dobra de chapas. Agora especializada em balanceamento digital de cardãs, rotores, roscas, equipamentos agrícolas, turbinas e hélices de secadores de grãos. JR Montagem, Rua 78, quadra 49, lote 8, Nossa Senhora Aparecida, próximo ao secador da Comiva. Fone 64-3661-2050. WhatsApp 64996441759. Chegou uma novidade nos campos do Brasil, é parceria duradoura, o fator UOL que faltava na sua lavoura. Uou, isso é Rainbow. E pra qualquer necessidade, portfólio robusto, inovação, manejo de respeito, fator UOL que faltava na sua plantação. Uou, isso é Rainbow. Rainbowagro.com.br. Rainbow, tudo sobre crescimento. Multivigilância Patrimonial. Informa a hora certa. 7h33. Quando o assunto é a segurança da sua família e do seu patrimônio, escolha certa é Multivigilância Patrimonial. Vigilância armada, portarias e monitoramento de casas, empresas e fazendas. Nossa central de monitoramento funciona 24 horas por dia, com uma equipe treinada e equipamentos de última geração que detectam movimentos e reconhecimento de pessoas. Multivigilância Patrimonial. Avenida 5, esquina com Nego Amâncio, setor São Bento. Telefone 99618-1403 ou 3090-0840. Churrascaria Sudoeste Coqueiros informa a hora certa. 7h33. Você já está sabendo? A Churrascaria Sudoeste Coqueiros já está inaugurada e está fazendo o maior sucesso. Com espaço amplo e agradável, estacionamento próprio, brinquedoteca, sala do vinho. No almoço, comida por quilo, rodízio. À noite, pratos à la carte, hambúrguer e a tão falada carne na parrilha. Deliciosos vinhos e o chopp mais gelado da cidade. Aberta de segunda a segunda. 3672-8252. Churrascaria Sudoeste Coqueiros. O prazer de saborear um bom churrasco. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, às 7h34, a gente chega trazendo para você as informações locais aqui de Mineiros e região. Começando com o Corpo de Bombeiros, que nessas últimas 24 horas realizou um total aí de 8 atendimentos. E o destaque do dia ficou ali por conta de uma tentativa de homicídio, que aconteceu por volta das 14 horas. E o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o atendimento a 2 vítimas. De acordo com o relato, aconteceu ali nas imediações da praça do setor Santa Isabel. No local, quando a corporação chegou, haviam 2 mulheres que tinham sido esfaqueadas. Uma delas na região das costas e a outra recebeu uma facada na região abdominal. De acordo com o relato, além do Corpo de Bombeiros, uma unidade do SAMU também foi acionada para fazer o atendimento. O SAMU transportou uma das vítimas e o Corpo de Bombeiros transportou a outra para a UPA aqui da nossa cidade. Então foi essa a principal ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros e logo mais aqui na parte policial a gente vai saber os detalhes de como aconteceu então nessa tentativa de homicídio, qual foi a motivação desse desentendimento, enfim, essa outra parte policial, logo a gente vai entrar em detalhes também. Mas fica o registro, a equipe do Corpo de Bombeiros fazendo o atendimento
a essas duas vítimas que foram esfaqueadas ontem por volta das 14 horas, lá na praça do setor Santa Isabel.